E aí, pessoal, tudo bem? Todo mundo na bênção? Estamos aqui para bater um papo, time de peso hoje. Só fera. Hoje vai ser bom. Só fera. Vamos dar início aqui a um bate-papo. Estou aqui com os meus amigos, meus irmãos, com a minha esposa linda. E estamos aqui no Estúdio do Futuro Oficial, fazendo essa gravação. E hoje nós temos um tema interessante para falar. Mas antes, dá um oizinho aí, todo mundo. Dá um oi, Marisa. Oi, gente, tudo bom? Vamos bater um papo bem legal agora. E aí, Paulinha? Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Mais um sonho de Deus sendo realizado aí na nossa vida. Amém. Estamos aí, povo de Deus, muito feliz pelo que Deus está fazendo e fique até o final desse vídeo que você vai ser surpreendido com grandes e excelentes notícias. Isso aí. É isso Okay? aí. Nós vamos falar do que hoje? Nós vamos falar do Souk. É o Souk vai... Meu Deus do céu, vai ser algo maravilhoso. O que é o Souk? Hoje me perguntaram no almoço, o que é o Souk? O que é o Souk? O que é o Souk, Paula? O que é o Souk? O Souk, digamos assim, para nós explicarmos, imagina um pepino. Sim. Imagina uma salmoura. Sim. Imagina você jogar o pepino na salmoura. E ele vai ficar encharcado, impregnado. Ele fica lá por um tempo. Ele fica lá por um tempo, curtido. né? Então o Souk diz respeito a um mergulho. Um mergulho mais profundo, mais tempo, mais denso. mais intensidade. Aquele que absorve, né? E o Isso. Souk, ele muda o sabor das coisas. Transforma a né? nossa natureza. A natureza. Ele transforma a nossa natureza. Eita, meu Deus do céu. Então, quer dizer, o negócio vai ser doido. O negócio Aqui vai bem. ser só um esquenta do que vai acontecer. só do que vai acontecer. Não, aqui não é nem 0,001% do que nós Não. vamos... E você, do que vai acontecer já no vamos dia dar 7, aqui, né? já, para que não, a gente vai ficar repetindo isso aqui, mas dia 7 de setembro você não pode ficar de fora, né, Rodrigo? Então é o seguinte, vamos recapitular aqui, vamos Vamos lá. organizar as ideias. Bom, estamos aqui, eu, Marisa, Anderson e Paula, para falar com vocês sobre o Souk. O Souk é um trabalho que nós vamos realizar lá na Tua Graça e Vida em Arujá, Bom, né, no dia 7 de setembro. Será das 14 às 21 horas, né, das 14 às 21 horas. A inscrição é feita pelo Simpla, né, tem um QR Isso. Code, depois você procura em algum lugar desse vídeo aqui, tem um QR Code no Simpla, você entra lá e faz a sua inscrição. Vagas limitadíssimas, a gente quer um tempo de qualidade mesmo, a gente quer um tempo Isso. de desfrute, um tempo de treinamento, um tempo de crescimento, um tempo de comunhão, um tempo de edificação e um tempo, sobretudo, de envio e multiplicação. verdade. Então vai ser um tempo de aprendermos mais, vivermos o sobrenatural e multiplicarmos esse sobrenatural na vida de outras pessoas. Verdade. Então vai ser um tempo que nós vamos mergulhar. O Souk diz respeito a mergulho. Mas antes da gente falar especificamente do Souk, a gente tem que bater um papinho aqui um pouco antes. Vamos falar um pouquinho da gente? Vamos falar um Vamos pouco, lá. vamos fazer uma resenha boa aqui, né? Falar da falar da gente um pouco, como que começou. Como que começou essa jornada? Como- Anderson? como- No seu ponto de vista, como que começou essa jornada? Deixa eu silenciar o mistério aqui. A nossa, você diria assim, a nossa jornada, A nossa união? Você a nossa e união aí, de nós Paulinha? quatro, ou como veio Não, nós fazendo? quatro. Nossa, primeiro, porque primeiro é bom Vai lá, falar Paulinha, Vai. começa Eu Eu você. tenho uma história engraçada. Não, mas essa daí você daqui a pouco você conta. Não, deixa Daqui a ela... pouco. Não, Fala então aí. vai, começa por ela, vai lá. Vamos. Eu Vai lá. vou falar da nossa união, né? De como que nós... Quer essa história aí? Como Deus nos uniu, né? Nosso ministério e tudo. E eu falo que é engraçado porque quando nós éramos, né, lá de Itaquera, e o Senhor, a gente pegou essa amizade linda que o Senhor fez, e um dia nós fomos convidados para uma inauguração de uma igreja. Nossa, essa inauguração tava e rolando. eu falo que o nosso chamado, né, que a nossa união começou aqui com uma pastora lavando a igreja. Verdade. O que deu impacto- Isso tem quantos Foi anos, pelo nesse menos? Uns 15 dia. anos, deve ter isso. Mais de 15 muito. anos, Mais eu de nem 15. lembro quantos. Mais de 15. Tá, É. aí conta. Então você chegou... Aí nós chegamos nesse lugar, aí eu vi essa pastora lavando a igreja, e ela lá, gente, esfregando a igreja, eu olhando para ela, ela pegava o balde, jogava água. Aí Ela tava de botinha? Tava de botinha. Galoche. Tava de botinha. Tava de galote. Aí o
Espírito Santo falou assim, você precisa ajudar essa pastora. Amém. Ela voltou. E essa pastora tá aqui na minha frente. Só um detalhe, gente. Ela voltou chorando pra casa. Ela falou... Ali o Senhor fez a gente se amar, né, Mar? A Paulinha voltou Senhor, assim, não sei. amor, eu não sei como é que vai ser. A gente vai ter que dar um jeito, a gente precisa ajudar eles. Eu falei, mas como, Paulo? A gente tá em Itaquera. Na época lá eu A morava... gente tava em Arujá. Arujá. Você tava em Arujá. Vocês em É o que era, Arujá, é o contrário, 35 né? minutos de No mínimo, diferença. no mínimo. Sem trânsito. Sem trânsito. E a gente com a nossa vida andando, né, ministerialmente. Pra outro lado. tudo Outro pra lado. outro lado, a gente nem E o imaginava, Espírito né? Santo te moveu. Aí naquele dia, vendo essa pastora, minha amiga, minha irmã, Mal sabia que mal história a gente sabia teve. o que Não. ia acontecer. E o engraçado é que Deus moveu a sua vida, né? O Espírito Foi. Santo te tocou Nem para imaginava. nos ajudar, né, na obra, e É. nós nem imaginávamos a ligação que Deus Que ia ia fazer. fazer Sim. através das nossas vidas, né? É. Que hoje Meu. nós somos, independente de ministério, nós A somos nossa irmãs Sim. que nos conhecemos através do olhar, e é só Sim. Deus que É, não, faz só essas Deus fazer coisas, isso. né? Elas se olham e conversam Já. em silêncio. É. É verdade. Mas o Nos engraçado... momentos mais felizes É. e tristes, nós estávamos Todos. sempre juntos. Deus, eu costumo falar com a Paulinha, entre a gente fala assim, o que Deus fez com a gente foi uma fusão, né? Sabe o ferro, quando ele é dobrado, ele esquenta e toma pancada, esquenta e toma pancada. Aí uma hora você não consegue discernir onde ele tá. É. Qual o começo, qual o fim, qual É, o porque, meio, mas né? assim, a gente não... O que é engraçado, essa história engraçada que a Paula fala, É. a gente trabalhava numa empresa, a gente prestava serviço pra uma pessoa, que o tio do Rodrigo, que até então a gente... Ele falava, meu sobrinho é pastor, ele precisa de alguém lá. Aí, Anderson, vai lá fazer o louvor lá, vai precisar. Aí eu falei, rapaz, seu tio, seu sobrinho, quem é seu sobrinho? Sei nem quem é esse cara Nem na fila do pão. sabia. Não fazia ideia. E a Cláudia, né, que a sua tia falava Irmã da minha mãe. isso. aqui. Aí ela no culto, ó, o Alexandre falou lá do meu sobrinho, vai inaugurar a igreja. Falei, tá bom, gente, vamos ver isso aí, né? E aí a história engraçada é que essa que fica, só não vamos dar nome para não ficar estranho, né? Mas assim, aí dali a gente foi num batismo, não foi? Foi num batismo. Foi. Nós fomos Lá num no batismo sítio. em Santa Isabel, batismo no sítio da minha mãe. Nós batizamos naquela época, acho que muito mais de 50 pessoas. Foi. Tava lotado Era uma o sítio. multidão. Sim. Nós fizemos um batismo lá em Santa Isabel. Foi. Nossa, eu lembro carros assim, era muita gente. Meu, eu cheguei- Muito carro. Era uma fila gigantesca É. pra chegar e pra sair no sítio. Eu cheguei lá, eu olhando aquele, o Rodrigo, tá falando com todo mundo. Aí o Alexandre falou, aquele que é meu sobrinho, um menino. Eu era novinho. Um menino. Eu falei, ele é o pastor? Ele falou, é. Aí o Rodrigo, oi, E já tinha uma multidão naquele Já tempo. tinha. assim. multidão. oi, gente, tudo bom? Tal. E aí, você tá bem? Senta aí, tal. Eu falei, mano. Mas a gente era muito novo, né, Marisa? Muito. E muito magrelo. Eu prezava. Era o tripa seca. Aí, Duas crianças. né, não, aí eu olhei, praticamente. aí a Paula olhou pra mim e falou, meu, o que é isso aqui? Porque na minha cabeça era o pastor Gilmar. É verdade. Porque o Gilmar que tava lá, aquele jeito, e aí tal, já me recebeu entregando revelação. Pastor Gilmar benção Uma demais. benção. Eu não sei o que. Os Aí, maiores homens de Homem Deus que eu conheço. meu, e no papo sentado, olha que interessante, é isso que eu falo das conexões que Deus faz, a gente nem entende. No papo ali, a gente conversando, né, com o Rodrigo e a Paula com aquele jeito dela, assim, né? Mas séria, minha amiga, né? E aí, cara, eu preciso ligar o som da igreja, eu vou inaugurar essa igreja. Era tipo assim, gente, pra vocês entenderem, era sábado, né, Rô? Devia Ia ser. inaugurar Por sábado. aqueles dias, uma É. semana. Uma semana pra inaugurar. Aí ele falou, e eu tô com som lá no chão, não tem quem liga. Nós tínhamos comprado tudo, mas precisava fazer a instalação, né? Aí eu falei, A meu, montagem. A montagem, né? Precisava da montagem. essa aqui deixa tem pra uma lá. piada interna É, aqui, uma piada da interna. montagem. Por isso que eu tô Não, falando não. que nós não vai dar nome. Deixa pra lá. Aí eu falei, como é que é? Ele falou, o som tá no chão. Eu falei, não, nós vamos montar o som. E eu não tinha ideia. E eu falei, não, meu irmão trabalha O com Isaac. isso, o Isaac trabalha com isso a vida Lá inteira. que trabalhava numa loja da E ele vai montar o som. Aí ele, não, mas só que... Eu falei, não, aí quando eu ligo pro Isaac, ó, Isaac, você vai fazer isso e tal, a gente vai montar o som na igreja lá em Arujá. Aí ele falou assim, eu sei, é o carinha de óculos lá, né? Folgado pra caramba, o cara comprou o som,
Comprou fiz... com outro e quer que eu monte? Comprou com outro, quer que eu monto? Não, tem que pagar o meu. Eu falei, querido, você vai fazer... Eu tinha sido enganada, né? É que ele tinha Porque tomado o cara que me vendeu É. disse que ia montar, né? E acabou, e largou. Largou. Fugiu. Ele falou assim, eu vou montar e acabou não montando. Se eu soubesse, teria comprado com o Isaac, Sim. com certeza. Aí eu falei, não, Isaac, aconteceu isso. E eu falei quem era a pessoa que estava envolvida. O mundo é uma azeitona. Azeitoninha. Aí o Isaac falou, ai, caramba, eu não acredito que ele fez isso com ele. Eu falei, fez. O cara me deu um nome. E a gente foi... Essa minha cara de bobo. Sempre alguém querendo me dar nome. A gente foi lá, aí a gente chegou pra montar, montamos o som. Foi uma benção, aconteceu, isso fica pra depois, não vou contar. Mas assim, dali eu voltei pra casa falando, da maneira que a gente viu. E foi nesse dia que a Paulinha falou assim, não, a gente foi depois de novo, pra terminar de montar o som. E a Paula foi comigo. Foi nessa cena que ela viu você fazendo isso. Lavando a igreja. Minha amiga lavando a igreja. E assim, detalhe, gente, Deus deu vamos contar um pedacinho do testemunho do capitão aqui, que no dia da inauguração. Não foi no dia da inauguração, foi nos dias antecedentes à inauguração. Ele estava, meu padrasto, né? Ele estava lá fazendo. Ele não era convertido ainda. Hoje ele é presbítero, mas na época ele não era. Mas ele sempre foi muito dedicado. Muito mais do que muitos irmãos da época. Muito. E ele estava lá sozinho num determinado dia, realizando algum trabalho manual lá. E assaltaram ele lá, deram um tiro dentro da igreja. Na verdade, foram 2 tiros. Foram 2 tiros, a porta da igreja ficou alvejada. Tentaram balear ele, levaram a caminhonete. Ele tinha, acho que era uma Blazer na época. Levaram a caminhonete dele, ou era um S10, alguma coisa assim. Levaram a caminhonete dele só que a gente recuperou na mesma noite, né? A gente foi um milagre. Na noite que a gente estava instalando o som, tava eu e o Isaac instalando o som. Aí você recebeu, você lembra essa noite? Que lembro, a gente estava instalando o som. Foi mais cedo, né? Tipo, roubaram ele mais cedo, aí mais tarde avisaram. Isso. E a gente estava instalando daqui a pouco, ó, fica aí na igreja. Que nós vamos atrás do carro. Que a gente vai carro. atrás do carro. Até isso, Deus recuperou. E a gente foi jantar aquele dia lá, né? A gente mal se conhecia ainda, né? Mas foi assim. O Rodrigo estava vendo a questão do carro e vocês foram em casa, né? Foi. Porque já era tarde, sem comer. Nossa, a Marisa fez... Eu nunca vi uma pessoa fazer uma janta tão rápido. Foi às 2 da manhã, né? Meu, chegou assim, vocês querem comer uma coisinha? Pra nós comer uma coisinha é o quê? Uma bolacha, café, um sanduíche pão com manteiga, né? Né, Rodrigo? Aí, Marisa não. Aí, ó, um café aí que sai rápido. Não, ela fritou uma bisteca. Ela fez bisteca, arroz, feijão, salada. Isso e ainda tinha às 2 da manhã. 2h30 da manhã. E o Isaac assim, ó. E a gente assim. Não conhecia eles ainda. E a gente viu eles indo resgatar o carro. O capitão, um policial lá, o Rogério na época. E a gente meio assim, meu. Os 3 armados indo buscar o carro. Os 3 armados, buscando o carro, tudo policial. E a gente assim, 2 horas da manhã na casa do cara, eu meu irmão e a esposa. O Isaac, eu só fui montar um som. Eu só vi o Isaac e o meu irmão. Eu só fui montar o som desses polícia malucos, tudo armado. O Isaac ficava soldando os cabos assim, ó. Aí ele falou, é igreja mesmo, meu irmão. Eu falei, é igreja. O que saiu daqui todo mundo com a pistola na mão? Porque foi assim, todo mundo militar ali, todo mundo oficial. Aí saiu o... E buscamos o carro. E buscou o carro. Aí saiu todo mundo... Eu e o Rogério, o primeiro, depois o show. E o show. Aí a gente assim, lá... Aí o Isaac falou, não, agora eu vou fazer direitinho. Mas foi um baita livramento. Nós achamos esse carro em Itaquaquecetuba, na frente da casa do Maguila, da chácara do Maguila. Nem sabia que o Maguila morava em Itaquaquecetuba na época, não sei se mora. Do lutador, do boxeador. Sim. Mas foi um livramento, porque nós conseguimos restaurar sem danos, porque a nossa preocupação na época... Ela voltou... sem danos nenhum. Nossa preocupação na época, já tinha passado ali o susto do tiro e tudo mais. Nossa preocupação na época era não gerar danos para alguém que não era... Cristão, não era convertido e estava servindo. O trauma que isso gerava nele podia ser enorme. E aí fomos para a inauguração, nós fizemos a consagração, né? Foi tremendo. Foi uma festa, uma celebração linda. Só que, gente, demais. Isso eu não lembro o ano. Mas isso tem mais de 15 anos, com certeza. Isso é uma história... Não, e a Paula, ela volta lá. Aí a gente teve que voltar, né? Para fazer a instalação. Algumas vezes. E a Paula viu essa cena, viu você, as meninas lavando na igreja, ela falou assim, aí Deus, a mão na massa, né? Aí Deus falou pra ela, falou assim, você vai ajudar essa pastora. Mas você sabe, então, mas você sabe o que acontece?
Como é que faz? Na nossa formação ministerial, minha e da Marisa, a gente foi formado dentro da Comunidade da Graça, o pastor Carlos Alberto Bezerra e todo o corpo de obreiros ali. Nós fomos muito bem ensinados em servir. Nós sempre acreditamos, e vocês conhecem a gente de perto, que existe alguma situação em que os líderes têm que ser servidos, né? E nós aprendemos ao contrário, né? Nós aprendemos que nós tínhamos que servir. Então, nós temos que lavar os pés. Nós temos que lavar os pés. Então, a gente era apaixonado, e somos ainda, por servir. Então, a Marisa ama servir à mesa, nós amamos servir pessoas, nós amamos cuidar de pessoas, e nós acreditamos que isso daí tá o pregar em todo tempo, se for necessário, abre a boca. Porque o serviço, ele vai além. Às vezes você quer converter alguma pessoa à sua fé, mas você não serve, você não ama, você não dá bom testemunho, então a coisa fica difícil. As suas atitudes muito mais do que a palavra Eu lembro quantas pessoas nós evangelizamos ao longo da nossa jornada, só com estilo de vida, né? A gente pregava muito pouco até sobre... Era mais o estilo de vida, o cristianismo como estilo de vida mesmo. Estilo de vida, não uma religião. Não uma religião. Então nunca fomos muito religiosos. Eu até acho que naquela época era um pouquinho mais religioso, hoje menos. Mas foi legal. Mas essa história foi legal. E aí a gente não se separou mais, né? Porque vocês começaram a vir, e um dia nunca mais foram embora. Nunca mais. E hoje a gente mora em Arujá, né? E a gente não. É isso, cara, mano, muito louco. Aliás, foi. Aliás, nós moramos juntos, né? Moramos juntos, porque assim, na nossa transição, né, irmão? Arujá, o que a gente ouviu, primeiro que a gente não era patrão pra morar em Arujá. A Paula já vai me chutar daqui a pouco. Mas eu lembro dessa palavra. Ela vai com a mãozinha dela. Quando você vê essa mãozinha assim, ó, faz de novo a mão. Discreto, isso. Isso. É que ela quer que eu seguro. Mas assim, a gente... Eu falei, como é que eu vou fazer? E agora? E aí um dia vocês foram onde eu morava? Eu fui. Eu e você. Você lembra disso? Não, primeiro vocês foram me buscar, que eu lembro. Pra eu pregar. Primeiro fui eu. Fui eu. O que aconteceu? Na época, a gente tava muito junto, mas a gente nunca tinha ido na casa de vocês. Sim, porque Você sempre vinha. Porque essa conexão criou muito forte, assim. Muito forte. Então a gente começou a viver intensamente juntos. Só que nunca tinha calhado de nós irmos lá. Na minha casa. Um dia a gente foi num compromisso, eu e você. Eu não lembro qual foi o compromisso. E você falou, eu tenho que passar em casa pegar o violão, alguma coisa assim. Você tinha que pegar alguma coisa na sua casa. Eu não lembro bem o que era. Uhum. Mas vamos imaginar que fosse um violão, eu palpito que seja. E aí a gente foi na sua casa e vocês tinham passado todo um processo que Deus colocou para eu chegar naquele lugar. Para você chegar naquele lugar. E quando você chegou naquele lugar, eu falei, cara, tem uma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu não aceito você morar nesse lugar. Você lembra disso? Eu lembro a primeira vez. Eu lembro que ele olhava muito assim, ficava olhando, falei... E de verdade, eu não sou um cara que me incomodo pela simplicidade e por nada Não, mas disso, era o lugar, né? Mas o lugar tinha uma atmosfera difícil, né? O lugar em que vocês estavam. A casa de vocês era uma bênção, mas eles estavam num lugar difícil. O ambiente era difícil. A ambiência era difícil. Não condizia com vocês. Não condizia com vocês. E eu lembro que eu cheguei em casa revoltadíssimo. Eu falei, Marisa... Não é possível que os meus irmãos, nossos irmãos, as pessoas que andam com a gente estejam ali. E aí surgiu, num final de ano, num Natal ali, Natal Ano Novo, o convite para vocês morarem em Arujá. A gente foi... Porque assim, né? Foi coisa de quê? De meses a gente convivendo. Foi tudo muito intenso. Muito intenso. Acho que em 6 meses vocês já estavam... Em 6 meses a gente já estava em transição para Arujá. E aí... Aí na construção. Não, porque eu saí. Nós ficamos juntos. Não, porque a gente não teve mais casa. A gente enfiou, e eu sou o mais medroso dos 4 aqui. Eu acho que eu sou o mais medroso, né? E eu falei, eu vou fazer o quê em Arujá, cara? Eu vou buscar o quê? Não tem ninguém lá. Aí a Paula falava assim: não, a gente tem uma família lá. Vamos pra lá. Deus falou pra ir. Aí, beleza. Chegamos lá. Era um terreno, né? Era um terreno, gente. Vamos pra onde? Vamos morar na onde aqui? Era um terreno. Era um terreno. Aí foi quando a gente morou. A gente morou com você há 3 meses, né? Sonho, né? Foram 3 meses. Eu não lembro quantos meses, mas foram alguns meses até a casa ter minimamente condições de receber vocês. Foi 3 meses. Que era do lado, né? Era uma colada na outra e eles moram lá até hoje, né? Não, e detalhe, a minha casa construindo, a deles reformando e a gente... Oh, meu Deus, só doidice. Uma loucura. Mas foi muito bom, foi muito especial esse tempo. É legal a gente
preparar para falar do Souk e trazer um pouco dessa história, muitas pessoas conhecem a gente, outros não. Mas muitas vezes não sabem como é que foi essa conexão, Como né? foi essa conexão. Então, nossa conexão, pra você ter uma ideia, o Anderson estava em Itaquera e eu em Arujá, né? Com as respectivas famílias. E tem um detalhe nessa história, né? O Anderson fez Crisma. Não, essa é outra história legal. Outra isso é história. legal. Quando eram isso é legal. crianças. Quando eram crianças. Eu Quando e era o criança. Anderson Conta fizemos você essa, Crisma Marta. A sua mãe, juntos. a sua avó e a mãe Não, deles conta essa daqui, conheciam. depois você Costuraram fala essa. juntas, né? Eram costureiras Fala aqui juntas. como é que foi. Eu e o Anderson fizemos Crisma juntos. E eu estudei na mesma sala Que o meu irmão. que o Isaac. Isaac. Na escola, né? E, É, e na aí, escola. num culto, a tia do Rodrigo me chamou num culto, eu já morava em Arujá, me chamou para um culto, chegamos lá, foi todo o culto, tudo mais, saindo, eu tava no carro, chega o Anderson Pulando e o dentro do Isaac carro. pulando dentro do carro. Nossa, Igual minhas um pernas ficou pra maluco. fora do carro. Eu doido, mano. Você aqui, Eu Maria. queria não matar. acredito. Eu queria matar os dois. Não. E o Rodrigo com a cara de... Uma De cara. moto, né? É. O Rodrigo tava Aí o de... Rodrigo, Pensa, e Maurício, ele- pensa. Os dois caras com a cabeça enfiada dentro do carro, assim. Você que tá assistindo. Engraçado era a Marisa Eu assim, ó. falava, quem são Meus esses dois? filhos, meu marido. Meus filhos, meu marido. E eles, nossa, que legal que você tá fazendo aqui. Eu falei, eu vim aqui na igreja com meus filhos, meu marido. Eles Ele eram- tava de moto, meu marido. Ela apontava só pra mim assim, meu marido, ele é Rodrigo bravo. Anderson. Tá armado. Ele tava com uma pneumonia, né? Eu tava com Depois pneumonia. que a Tava gente ruim. descobriu. Tava mal, tava ruim Tava aquele dia. Ruim demais. de E saúde. aí ele só se apresentou pra eles, ele tava tão De longe, eu ruim. falei, eu tô indo embora, eu tô indo embora. Ele falou, Má, tô indo pra casa. Eu falei, vixe. Eu não tenho nem energia pra brigar com esses dois aí. Então, Mas não ia ter Mas como. que loucura, né? Aquelas duas crianças Você vê. que fizeram algo juntos, que Sim. hoje não tem nada a ver com o que nós acreditamos, Sim. né? E se encontraram novamente. depois de as anos nossas casado, com famílias, família. casados. É. Então, E assim, nós foi nos impactante. amamos, acho que no primeiro encontro, né? Sim, É. que nós sentamos à mesa, no Sim, primeiro sim. primeiro momento que a gente teve um momento de comunhão, a gente se amou. E assim, o louco, o mais maluco disso tudo, é que quando você estava em Itaquera ministrando, era o louvor, né, que você ministrava Isso. lá. O Anderson estava no louvor lá na época, você não era ele não era pastor ainda. Não, era só diácono. Diácono, ele era, é verdade, diácono. Ele era diácono e eu estava em Arujá ministrando. Então eu era um jovem pastor também, começando a minha jornada, tinha quase nenhuma experiência prática Sim. no pastoreio. Então a gente se falava muito, né? A gente se falava muito. E eu ligava para ele depois de todo o culto. Você lembra disso? Lembro. Eu ligava para ele e falava, Meu, foi isso, foi assim, ó, foi poxa, assado. Deus falou isso, Deus falou aquilo, o céu tava fechado hoje, o céu aqui também tava fechado. Aí fala, hoje o papai desceu, a glória Fluiu tudo, foi aqui fluiu tudo. também. E a gente ia trocando essas E figurinhas. nós duas na mesma conexão, mesma né? De coisa. oração, É. de Então a gente comunhão. vinha nessa conexão ministerial, né? Nessa conexão ministerial, até que chegou um ponto que foi inevitável Não tinha como. a gente juntar os dois ministérios e fazer Fundir. um trabalho junto e fundir e misturar uma coisa só. E até hoje é misturado numa coisa só. Por mais que a gente siga caminhos distintos, né? A unidade ainda é a Sim. mesma. O conexão, amor, a né? conexão, a cumplicidade. Não tem como. Não tem O como. que você falou da nossa infância lá? Da minha Não, mãe? Eu falei que ela se conhecia. É, assim, minha avó- minha avó e- Sua mãe. É isso que é louco, cara. A gente tava falando assim, a Marisa estudou com o meu irmão, o pastor Isaac, escola. Nós três Isso nós fizemos... estamos falando de ensino fundamental. Isso, fundamental. Tô falando de Guaraná com rolha lá. É. 1900 em Guaraná com rolha. Aí nós três fizemos crisma junto, católicos e tal. Aí a Marisa, a gente sempre... Era oi. Sim. O meu pai e o Douglas, Meu pai, pai. muito amigos. Meu pai tocava, fazia chorinho, o Douglas pagodeirão. Ia lá nos... Gostavam do boteco. Gostava do boteco. do Gostava do boteco. A minha mãe, costureira da avó, E minha avó costureira. e a avó do Rodrigo Minha avó tinha materna. Oficina. uma oficina de costura. Minha mãe prestava serviço lá, mano. E eu lembro, aí assim, a minha memória afetiva de infância, eu lembro do Rodrigo pequeno, assim, com a Cris e Criança, tal. né? Aí,
Olha, depois que de Deus tudo. faz. E depois Deus vai juntar Vai esses juntando propósitos e a gente vai virar irmãos e Meu, pra vida inteira. pra vida inteira. É muito louco isso. e aí, meu, não tem como. Vimos a Beatriz sair de uma criancinha para uma mulherão. Uma mulher, Não. no mistério. Vimos a Isa Sim. ser gerada, vocês viram a Gabi, o Gui, o Mal, Sim. todos Você crescerem. apresentou a Isa, né? Eu apresentei a Exato. Isa. Eu lembro quando a Beatriz foi batizada. Olha só, vê só. Eu tenho umas coroas na minha. Tem umas pedras na minha coroa. Eu tenho umas pedrinhas na minha coroa. Tem. Eu lembro que eu fui pregar na Vila Verde. Você lembra disso? Que eu fui ministrar na Vila Verde. Sim, a gente estava junto com os jovens. Quando a Isso, Bia Grupos foi, de jovens. quando a Bia foi batizada no Espírito A Santo. Bia Foi. tinha 8 anos de idade. Ela foi batizada com o Espírito Santo nesse culto. Nesse Todos, mas foi uma eu lembro até o que eu nuvem. preguei. Foi uma E ela nuvem que foi veio pra naquele lugar. casa, Ela foi tomada. Não, pra todos casa. ali Carregada, foram... né? Ela tinha 8 anos de idade. Hoje você vê ela aí com música gravada, voando, ministrando pessoas, autoridade. Ela era uma criança, ela tinha 8 anos. Foi. E a gente foi numa igreja que eu não sei nem onde é. Eu sei que é na Vila Verde, mas não sei Eu quem cheguei é. atrasado. Não, e eu não ia pregar aquele dia. Eu era convidado. Isso Você o lembra pasto- dessa história? Lembro. E a gente foi com uma multidão pra lá, levamos nossa igreja pra lá, levamos uma galera pra lá. E aí nós sentamos, e aí chegaram pra mim e falaram, ó, o pregador não veio. Era festa, era aniversário da igreja, alguma Sim, coisa assim. O pregador principal não veio. Serve você? Não, mas não. Olha que legal isso aqui. Pra servir, E pra ficar... né? E pra pular, a veia dele pular assim e a covinha tremer, você sabe quando ele dá... Quando o Rodrigo Ufa, treme a Fica covinha. nervoso, fica nervoso. Fica Então, ele dá um nervoso, sorriso a covinha. e treme a covinha. A mulher falou assim, então você vai pregar, tá bom? Aí o Rodrigo, não, tipo, o quê, né? Sim. Aí uma pastora subiu antes, isso daí que mudou a atmosfera. Putz, verdade, Foi. eu lembro disso. Aí ela falou assim, gente, e aí, beleza? É o seguinte, vamos animar essa noite aí, vamos chamar a presença, vamos tocar um funk. Vamos tocar um funk. Na hora Mano. que ela falou, vamos tocar um funk, a minha vontade é falar, eu empurro. Eu empurro O ela. que eu faço? Eu saio correndo, mas Vou quando empurrar essa essa mulher mulher. começa a cantar, Cara, ela trouxe... Era um... presença. Ela trouxe era uma- tipo um Fat Family, assim. os É um negões funk grandão. americano, era Eles black eram music. grandões, assim, black music. Os caras... Não é funk tchum tchá tchum tchum tchá, não. Galera cheia da presença. É o funk original. Cheia da presença. Meu, Nossa. essa mulher abriu a boca aí, esse homem começa a escrever na Bíblia. Não, eu me lembro o seguinte, quando ela começou a cantar, quando eles deram o primeiro acorde, assim, porque imediatamente, quando ela falou, vamos puxar um funk, imediatamente eu já tive resistência, na hora, eu falei, meu, funk É porque não existe. é. E eu, ignorante, não conhecia o que era, mas calei, fiquei ali, né, eles me olharam, né, eles lá embaixo, já e eu... conhece, Já vi a covinha, já- a covinha. A covinha, Eles já, a covinha já aqui. tremendo. eles já me olharam, o Maurício já tá ali rindo. Aí eles me olharam, no primeiro acorde que ela começou a tocar, que eles começaram a cantar e tocar, subiu um profundo cheiro de mofo. Foi, então. Foi. Isso Um cheiro que de você mofo. falou, subiu. Subiu um cheiro de mofo. E eu comecei a torcer o nariz, eu falei, nossa, que cheiro de mofo, será que é a roupa de alguém, alguma coisa? Aí Deus falou pra mim assim, não, isso daí como que Deus falou? Ele falou assim, isso daí é o seu pensamento arcaico. Isso é seu julgamento, cheira mal. Uau. Tipo, preconceito Seu preconceito, pela seu palavra. preconceito por algo que você não conhece. Esse cheiro tá vindo de você. Uau. Uau. E aí, quando Deus falou isso pra mim, eu tava no púlpito ali, sentado, né, esperando a oportunidade, eles cantando, aí eu comecei a pedir perdão, falei, Senhor, me perdoa, eu não conhecia, aí o cheiro foi indo embora. Uau. E aí eu me lembro que eu preguei um texto quando Abraão vai levar Isaac Sim. em oferta. Ele vai subir o Monte Moriá, ele vai levar Aham. Isaac. E eu lembro que eu peguei esse texto. E a galera que foi com a gente, assim, meu, o povo foi tomado pela glória. A igreja foi tomada pela glória. Foi E a Beatriz E a foi, Beatriz foi 8 batizada no Espírito aninhos. Santo. Então foi Essa menina, E ela ela- dormia assim, ó. E ela falava em línguas e dava o... com 8 anos de É, idade. 8 Ali a gente já anos de sabia o que Deus ia idade. fazer na vida E dela. ali marcou a vida dela, Marcou, né? marcou. Inclusive, Foi um faz divisor, 2 né? semanas que ela foi ministrar numa igreja para um culto de jovens e ela estava testemunhando esse dia. né? Ela Olha, falando que no legal. E altar. eu vou te mandar o vídeo, depois eu mando para vocês. E ela falando assim: eu fui marcada pelo Espírito Santo com 8 anos de idade. E a partir daí eu quero viver para ele, né? Ai, que lindo. A Beatriz, Então, assim, Então, tem história, né, Paula? Nossa, É muito lindo o que Deus muita fez, né? história que Deus tem É. através das nossas vidas, né? Muita coisa que nós vivemos juntos. Aham. Quantas aí- pessoas foram transformadas? Nossa, né? eu tava falando hoje eu almocei
a gente almoçou com um casal de pastores amigos e eu falei, eu não sei se eu consegui falar tudo, porque a gente conversou sobre tanta coisa, mas uma das coisas que passou pela minha cabeça assim na hora, eu acho que eu cheguei a citar, não lembro mais, mas eu falei para ele, eu falei, tem pastores que estão por aí, obreiros, missionários que estão por aí, que passaram pelo nosso ministério, que passaram pelas nossas mãos. Não porque são nossos, porque ninguém é nosso. É fruto, né? Foi fruto. Mas, ninguém é nosso, né? São todos do Senhor, mas foram frutos. Então a gente foram impactados através da nossa vida. Então eu falo isso. Hoje o Anderson está com o ministério dele voando em altas alturas, e a redundância é proposital, junto aí com a Paula, e eu agradeço quando a gente era menino junto lá, porque a gente era menino outro dia juntos, e hoje nós estamos aqui, então isso é muito lindo, ver cada um vivendo a dispensação daquilo que Deus tem para si. E aí agora a gente nunca se separou, né? Nunca nós nos separamos, mas agora nós voltamos a juntar ministerialmente, oficialmente. E o objetivo é realizar o SOC. É um dos... Porque é só o primeiro, né, Anderson? O SOC, na verdade, queridos, é uma revelação, é uma experiência. Deus deu esse nome para o Anderson. E por quê? Porque eu louvo a Deus que Deus tem me conectado, né, irmão? Sim. Com homens de Deus sérios, e que homens que vivem em atmosferas sobrenaturais, que a gente acha que não existe mais. E eu tenho usado uma frase que as pessoas não gostam quando eu falo, mas assim, as pessoas têm naturalizado Deus. A ciência aumentou, os homens estão aí com inteligência artificial e tudo, Estamos voando. Mas ok. Como humanidade tem que ser. Daniel profetizou isso, que a ciência aumentaria, ok. Mas só que a gente não pode trazer Deus para uma naturalidade dessa. Se acostumar, né? Se acostumar com Deus. Quantos milagres a gente viveu? Marisa tem um testemunho de vida, sim, Rodrigo, Paula. Sim. A gente sabe por quê? Porque chega um momento que este mergulho vai te dar uma experiência de você falar assim, não, Deus existe, Ele pode operar o que ninguém pode fazer. Como que descobre uma situação que nem na tua vida, mas depois você dá um pedacinho do seu testemunho? De 3 cirurgias, assim... na verdade, ao que foram 4 cirurgias, né? 4 cirurgias. Foram as 2 de emergência, a terceira, né? E agora a 4ª reparadora. E vamos ter uma oportunidade, acho que seria interessante a gente falar mais profundamente sobre isso, mas foi um milagre. Se eu não tivesse no hospital naquele momento e não tivesse socorrido naquela hora, eu tinha sobrenatural. Morrido. E depois, né, ainda o que aconteceu. Então, assim, nós vivemos grandes milagres. Dentro do que você está falando de normalizar as coisas sobrenaturais. Normalizar. E sobre tudo isso, o milagre da Má, né? A gente pode fazer uma outra ocasião para contar isso, porque é algo muito forte, muito profundo, que demanda os meus milagres. Os milagres, no nosso caso, foi de morte, né? Tanto o meu quanto dela. Nós tivemos milagres de morte, em que o decreto era de morte. Mas ontem nós lemos um texto, eu e ela, que diz assim, que fala sobre Felipe e o etíope, em Atos 8, né? O eunuco etíope. E olha que coisa maluca. Às vezes você fala assim, o sobrenatural não é assim, não pode ser assim tão absurdo. Sobrenatural passou um vento e Deus estava no vento, veio uma brisa e Deus estava na brisa. O sobrenatural eu senti. Não, tudo isso também Deus faz fala. Parte, tudo isso também faz parte. Só que você não pode limitar o agir do Deus pela sua pouca fé. Aí, aqui em Atos 8, fala o seguinte, então mandou, Atos 8:38, então mandou parar o carro e ambos desceram a água, e Felipe batizou o eunuco. Ponto final. Ponto. Legal essa história, né? Felipe foi levado até lá, o Espírito Santo chamou ele para ir até lá, ele foi até lá, ele foi direcionado pelo anjo do Senhor, pelo Espírito Santo até lá, chegou lá, ele anunciou Jesus para aquele homem que estava lendo o livro do profeta Isaías, legal, até aí, bacana, e o eunuco vira para ele e fala,
cara, tem água, o que me impede que eu me batize? Eles descem ali da carruagem, Nada. era um etíope, ele era líder dos eunucos da Aham. rainha, então ele era um homem poderoso. Eles estavam ali no caminho para Gaza, que era um lugar longínquo, deserto, um lugar perigoso, mas era um homem que tinha um poderio bélico, né? Sim. Porque ele era um homem importante. A autoridade, o que ele tinha- falava ele acontecia. tinha poder e autoridade, então ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Felipe chega, prega para ele, anuncia Jesus, ele aceita Jesus, ele recebe Jesus, ele fala, cara, tem água ali, vamos, Vai lá, me batiza. E aí diz que, e ele batizou o eunuco. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Meu Deus do E céu. não ouvendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Felipe veio a achar-se em Azoto. Que a pessoa, o cara pisca o olho, pá. Imagina, o Espírito Santo leva o tremendo. mensageiro para um lugar, para encontrar com o cara, ele Sim. corre até o cara, ministra o cara, anuncia coisas grandes pro cara que é Jesus Cristo, cumpre o propósito dele, ele cumpre o propósito dele, faz pique, dá uma Já era. piscadinha e aparece em Azoto. É um clique. Ele, vai, plup, É, ele sai da região de Gaza e vai para Azoto. Então, quer dizer, isso é o sobrenatural. Isso. E se a você linguagem de Deus. isso é linguagem. E aqui você não está falando de primeira aliança, não. Você está falando de segunda aliança. Você tá Sim, é falando, depois de Você Cristo. está falando pós-Jesus. Pós-Jesus. E Jesus que nós aqui... vivemos. E Jesus né? aqui já não andava mais na terra como homem. Aqui é Atos. Aqui só havia homens, Sim. cheios Aí do eu- Espírito Santo. Eu digo só haviam homens, mas os homens estavam como nenhum outro homem nunca esteve, que era cheio do Espírito Santo. Sim, mas é que, só um adendo. Mas eram homens Mas naturais isso aqui, vivendo Rô, sobrenatural. É isso que eu falo, são homens que são filhos de um Deus sobrenatural, que ele age numa carne natural. E qual é o problema? E aí os homens querem naturalizar tanto Deus que eles querem uma explicação lógica. Eu tô aqui, a gente tá orando aqui pela Lia, vocês vão conhecer daqui a pouco a Lia. A Lia, ela foi gerada por um pai que é estéril. E aí? Menina, cara do É um pai. milagre. Um milagre, o pai diagnosticado estéreo. Mas quantas estéreos nós oramos? Quantas estéreos na Bíblia, gente? Por quantas estéreas nós Você- falhos, Isso. nós falhos, oramos em nome de um Deus que não é falho. Todo E poderoso. vimos a madre ser aberta? Quantas? Eu não consigo, no meu ministério, com a minha esposa. Não sabe. Você consegue contar quantas Não estérios sabe. nós oramos? Que Deus abriu a madre? Eu não Quantos? consigo dizer. Quantos? Foram Então, muitas. Tem uma época que eu falava, meu Deus, eu lembro, eu tava na empresa, minha mãe chegar pra mim e falar assim, na empresa a gente almoçando, minha mãe falar, filho, tá aqui a fulana, eu não lembro o nome dela, a menina já tinha 40 anos de idade, 38, 40, já tava ali numa idade que é o limite da fecundidade feminina Sim, sim. e tudo mais. E a minha mãe falou, filho, olha, na frente da moça, ela falou, olha, essa moça aqui é nossa funcionária, trabalha com a gente, e ela não pode ter filho, e ela tem clamado e tal, e eu lembro que a gente buscava, a gente tava cheio de autoridade, não por nossa mão, eu sou um pecador, um homem mas, falho, mas você é um canal. mas eu acredito nessa autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu lembro que eu não lembro o nome dela, mas eu lembro dela estar sentada na mesa no refeitório e eu pedi pra minha mãe colocar a mão, minha mãe colocou a mão, eu coloquei a mão em cima da mão da minha mãe e disse pra ela, daqui a 9 meses você dará à luz a um filho. Ponto final. E em nome de Jesus, e a menina foi embora da empresa, pediu as contas pra ela, engravidou e falou, cara, eu pedi tanto isso que eu não quero, eu não quero Deus é trabalhar, porque eu vou gerar. Olha isso. Ela tinha estabilidade, ela abriu mão de tudo e foi embora, porque ela queria o filho e ela ganhou e foi viver o filho. Então, assim, Deus faz milagres, só que nós limitamos esse milagre. Então, aqui estamos Tá vendo um falando de exemplo algo absurdo. de um arrebatamento, de uma... como que chama isso no cinema, filho? Como que chama? Teletransporte. Teletransporte. Nós estamos falando de algo que você só vê em teletransportado. Hollywood, é um teletransporte. Sim. Felipe, homem falho, Natural. mas cheio da presença, que foi teletransportado de uma região para outra pela presença do Espírito Santo. Então, Sim. o que o Souk vem para trazer, o objetivo do Souk é pegar todos os anos de bagagem que nós temos, Sim. todas as Sim. experiências que nós acumulamos, né, Paula? Sim. E trazer isso para vocês como uma experiência. Então vai ser um dia, uma imersão. Por isso que precisa de tanto tempo. Por isso que precisa tanto tempo, porque nós vamos construir uma ministração. Se você é evangélico ou não, se você é batizado ou não, isso não importa. Nós vamos falar
para homens e mulheres. Isso. Sim. Vamos falar sobre a cultura do E reino. vamos falar sobre uma nova cultura, mas não uma cultura como muitas vezes é pregada. Nós vamos falar algo sobre este mergulho, Sim. sobre viver uma dimensão diferente do que as pessoas vivem. Uma vida extraordinária com Deus. É viver experiências sobrenaturais. Porque o Soaking, eu falo que assim, a gente já participa de muitas conferências com muitos homens de Deus. E eu, em particular, eu tive um encontro com Deus sobrenatural, foi num evento desse como o Soaking. Eu creio que o Soaking, ele vai ser assim, algo que vai transformar muitas vidas, né? Por quê? Porque a gente sai do ambiente que a gente está acostumado, que talvez seja a naturalização. Desafiador. Né? Que a gente se acomoda em muitas coisas na nossa vida e a gente vai para um lugar onde tem homens e mulheres que estão voando, né? Que acessam a Deus de uma forma diferente, né? E vão derramar. E eu nesse dia dessa conferência, eu falo que mudou a minha vida. Né? Tanto espiritualmente, o jeito de ver a vida. Essa experiência anterior que você Essa teve. experiência anterior de estar num ambiente onde tem pessoas que vai te levar para uma nova dimensão, como Legal. o Soaking, né? Com o que é o mergulho. Por quê? Porque tirou da minha naturalidade, tirou daquilo... Porque às vezes a gente se habitua com tudo, com a nossa vida, né? Mas eu não consigo enxergar, né? Para onde eu vou? Como que... O Anderson fala, você precisa acessar Deus diferente, mas eu não posso levar ninguém para onde eu nunca fui. Olha o que ela caminho, diz. Né? Eu não posso levar alguém para um lugar que eu nunca fui. E nesse encontro que eu tive, né, foi com o pessoal do Catch the Fire, e a mulher, ela orava por mim, eu caía no chão era a pastora Carol Arnold, e ela orava e eu sentia... e eu tentava levantar e eu não conseguia, porque eu sentia que tinha anjos me segurando no chão. Era o peso da ela glória. falava assim, teu lugar é aí. Teu lugar é aí. Eu orava, eu falava assim, Senhor, eu quero levantar aqui mais uma mulher diferente, né? Eu quero ter uma experiência nova com o Senhor, né? E naquele dia eu tive essa experiência, né, com o Senhor. Então eu vejo que o Soaking, né, que vai acontecer lá em Arujá é uma coisa extraordinária. Eu tenho assim o Soaking, o que Deus tem falado comigo e ministrado para mim e o que eu quero passar, o que nós queremos passar através do Soaking, nós entendermos que o Espírito Santo mora dentro de nós. Que nós temos livre acesso a Deus, que nós não precisamos de nada mais além do que estar na direção dele e sensível ao que ele está falando. E ele está falando de onde? De fora? Não, ele está falando de dentro. Ele está morando, ele mora dentro de nós. Exatamente. Já pensou? Nós temos um Deus que fez moradia dentro de nós. Então eu não dependo mais de nada externo. É somente eu entender que eu preciso estar sensível, eu preciso estar atento, eu preciso conhecer a sua palavra, eu preciso ouvir a sua voz, conhecer o seu caráter. Então, acho que o Soaking vai ser um pouco de tudo isso, né? De todas as nossas experiências, de todos esses anos. Eu acho que é somar todas as nossas experiências ministeriais, as positivas e as negativas, onde tropeçamos, onde aprendemos, onde crescemos, onde acessamos, onde não acessamos. Nós já tivemos experiências em que você vai buscar o acesso a Deus e não é ali, não é daquela forma. Então você vai desenvolvendo uma maturidade cristã, você vai desenvolvendo como desenvolver um relacionamento com o seu pai, né? Como entender e ouvir o Espírito Santo que habita em nós. Aumentar a sensibilidade. Aumentar a sua sensibilidade, você ter uma intuição dirigida pelo Espírito Santo, né? A sua intuição diz não faça. Na verdade, é o Espírito Santo que está dizendo para você não faça ou faça. Então, essa afinação na sua intuição. Porque eu creio que o maior desafio, Rô, nisso é você dizer sim para o Espírito Santo. Você curar pessoas, né? Que Jesus cura, né? Você está falando no nome dele, então os milagres acontecem. Mas você ter um relacionamento com o Espírito Santo é o mais
desafiador. mais desafiador. O Porque ele tá em desafiador é você. você ter coragem de Ter dizer. coragem de dizer sim, né? De você falar assim, De Espírito Santo, obedecer. isso tudo aí é verdade? Então tá, vamos ver. Então eu estou disponível e disposto. Então eu obedeço. E aí, mais do que... Aí as pessoas, elas têm essa questão. Vocês conhecem os níveis de experiência que a gente já teve. E tem uma experiência que a gente teve juntos, que a gente estava saindo de Guararema uma vez, que de repente eu escutei um sonido muito alto em cima do carro. Então que a gente assustou. Falei, nossa, que isso? Mas foi assim, uma trombeta mesmo, um grito. E quando eu estiquei o carro mais assim, que a gente pegou a Ayrton Senna, veio a gente foi envolvido numa nuvem que eram vozes e chofares, trombetas, né, amor? E o carro, gente, o carro, ele sacudia de uma forma que parecia que ia desmontar. E meu corsinha vai sair os parafusos tudo. E a gente chorando dentro do carro. E aí a Beatriz pegou em mim e falou, pai, que isso, filha? E aí eu olhei, e aquele som lindo, maravilhoso, embora o temor, nossa, aumentou mais ainda. Era uma mistura de temor, de medo, uma mistura de sensações. E aí, o engraçado é que eu falei pra Bibi assim, pra Beatriz, falei, filha, acho que não vai doer, não. A sensação que a gente tinha não foi... Era que Jesus estava vindo buscar a gente. Era assim, ela abraçou a Isabelle tinha 1 ano e meio. Ela falou, poxa, pai, deixa eu criar ela então, o senhor me deu ela pra levar nós assim? Se for, amém. Nossa, me emocionou, toda vez eu lembro disso aí, Mas isso é um encontro com a presença profunda. E a gente foi ali dá uns 35 quilômetros, o carro sacudindo. E a gente chorando, orando, e a Beatriz chorando, a Isabelle dormindo, como se nada tivesse acontecendo, né, amor? E quando a gente chegou perto de entrar em Arujá, aquela ladeirinha ali, vai subir pra entrar perto da casa da sua mãe ali, aí é como se o carro fez assim, ó. Aí foi diminuindo, e fez assim, o carro fez assim. Aí eu falei, opa, tá todo mundo aí? Tá tudo aqui ainda. Não fomos, mas assim, foi uma... de Alphaville. Cara, eu te contei aquela de Alphaville. Foi, também. Então, foi contei quando aconteceu, né? Acho que eu te liguei, não. Foi algo assim, que a minha vida, a gente tem visto coisas com Deus, porque eu não quero, é isso que eu tô querendo falar. Essa experiência que eu te falei, dos anjos, que o carro tremeu, o carro não teve uma avaria. Mas sacudia o carro, de um jeito. Parecia que eu tava dando uma pirambeira. E aquilo mudou a nossa essência. Acho que foi um soquinho que a gente viveu ali. Foi. Porque a minha natureza mudou em termos de... eu não limito Deus. Mas eu creio que é por isso que a gente pode ministrar o soque. Sim. Porque eu só posso ministrar o que a Paula disse agora há pouco. O que eu vivi, onde eu fui. Você sabia que você sabia que esse é o papel do tangedor. O papel do tangedor é te levar a um lugar ou trazer alguém até o lugar que você não foi, nunca foi. Então, assim, eu tô te contando essa experiência. Foi assim, como a gente chegou a esse nível de presença de angelical que a gente teve, porque, olha, eu fui fazendo isso, eu parei de querer entender. É aqui que as pessoas falam, mas eu não entendi. Eu falo, meu filho, explica, né? Nem eu entendo, cara. Explicar. Como então, uma formiga olhar pra cima e querer explicar a gente. Não dá. Aceita. Aceita. Ela só aceita que ela é Agora, formiga. quando você aceita o processo, você queima várias etapas, né? E aí Deus, é aquilo que você falou, Mar. Deus está em nós. Aqui Todos nós, todo ser humano, ele tem doido para manifestar. Ele tem um tamanho. Deus é o tamanho do vazio de todo ser humano que só ele cabe aí dentro. O Espírito Santo, né? A gente entra dentro de mim, ele sai, né? Na verdade, né? A glória hoje, ela já está. Ele mora dentro. De dentro para fora. A gente já tá quase dando 1 hora aqui, a gente tem que caminhar pro fim. A gente tem que caminhar pro fim. Já?
10 uns minutos. 10 minutos. Então, Vai 10. só que a gente tem que dar uma caminhada pro fim, porque se a gente for contar os testemunhos... Nossa, Ai, fica aqui não 2 dá. horas. Eu tenho ali duas um testemunho que tá aqui dentro. Então é um testemunho que eu quero contar rapidinho, Tá. para vocês entenderem um pouquinho do soak. O soak, ele te leva a um mergulho. E o mergulho, ele te leva a não se preocupar com o que você vai encontrar. Você só mergulha. Você só se joga e deixa a coisa acontecer. Eu me lembro que o Maurício tinha por volta de 8 anos de idade. E ele teve um problema de saúde. Ele teve uma espécie de uma crise epilética, alguma coisa assim, né, Mar? Eu estava em Osasco com o meu padrasto. Meu Deus. A gente estava de moto, ele com a moto dele, eu com a minha moto, e ali a gente estava num quartel do Exército, no 2º Batalhão de Polícia do Exército, era aniversário do quartel. Ele foi oficial do Exército, então ele é oficial do Exército, então a gente foi ali para as comemorações, e as meninas iam também, as crianças iam, só que elas iam mais tarde, a gente foi mais cedo, porque a gente queria curtir, a gente queria... Uma convulsão, não foi um ataque epilético, foi uma espécie de uma convulsão. E aí eu recebi uma ligação que o Maurício teve uma convulsão no carro, convulsionou no carro e apagou. E aí elas socorreram ele para o hospital, nós saímos de lá e fomos para o hospital ali em Osasco, um hospital municipal, para onde eles foram socorridos, onde ele foi socorrido. E eu cheguei lá, meu filho de 8 anos está apagado. Ele vomitou e ele não voltava, e as horas, vocês foram para lá, lembra disso? Eu lembro. Sim. As horas foram passando, e ele desacordado, e a médica dizia, olha, a gente vai transferir ele para um hospital melhor, convênio. tal, do convênio. Ela falou, não tem nem condição de transferir, porque a gente não sabe o que está acontecendo com ele. Nós temos que ir monitorando, agora não é hora, o que tem para dar para ele está sendo dado. Certo. E a gente desesperado ali, e quando você... tem a convicção de que o Espírito habita em você, você tem a convicção que você pode mergulhar porque ele está no controle. E eu me lembro de eu ajoelhar no estacionamento daquele pequeno hospital. Era um pequeno hospital, né, Mari? Tipo uma UPA. Sim. Não era UPA esse nome na época, mas era algo parecido. E eu me lembro de eu me ajoelhar naquele hospital, no chão daquele hospital, e fazer a oração mais difícil da minha vida. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu ele. O Senhor deu ele para nós como um presente. O Senhor deu ele para nós como um tesouro. O Senhor deu ele para nós como algo especial. Ele é o amor da minha vida. Uhum. E eu falei para o Senhor assim, eu falei, Senhor, mas o Senhor governa a minha vida. O Senhor governa a minha família. O Senhor governa a vida dos meus filhos. E eu disse assim, Senhor, então, já fazem horas que meu filho está lá. Se o Senhor quiser levar ele, eu não vou brigar com o Senhor. Ele é teu, pode levar. Meu filho é teu, leva meu filho embora. Se é isso que o Senhor quer, eu não posso te impedir. Quem sou eu para impedir o Senhor de trabalhar? Mas, Senhor, se o Senhor puder mudar o decreto, não porque eu mereça, não porque... Mas se o Senhor puder mudar o decreto, devolve ele para nós. Mas se o Senhor não devolver ele para nós, obrigado, Senhor, pelos 8 anos que eu vivi com meu filho. Cara, eu fiz essa oração, foi tão difícil que eu vomitava Eu lembro. de agonia. Você lembra disso, né? No estacionamento do hospital. Cara, eu terminei de orar. Lembra disso, Mar? Eu levantei o joelho, a médica chamou a gente e falou, ó, ele acordou. Aí ele acordou, olhou pra nós e falou, pai, tô com fome. Foi assim, aqui, a raiva que deu, cara, a gente chorando, ele acordou. Hã? Tô com fome. A gente saiu, foi num camelô, vizinho lá, tinha um camelô, comprou um agasalho do camelô, lembra disso? Lindo, era o agasalho mais lindo que ele já vestiu, era do camelô. Ele se vomitou todo. Sim. Ele camelô, tal, de boa. E aí você vê o agir de Deus. Aí eu lembro que na semana ele ainda passou num neuropediatra, e o neuropediatra recomendou lá uma Gadernal, um remédio tarja preta. Como? Aí eu falei, Má, eu não aceito, porque aquele que fez a boa obra é fiel para completá-la. Então ele não vai tomar. A Marisa, não. Eu falei, não vai tomar. E vamos procurar outras. Fizemos Cara, exames. Ele fez todos os exames que podia. podia. Ela não medicou somente porque, tinha exames comprovando, né? Que ele tinha um problema, que ele precisaria daquela medicação. Ele nunca tomou uma medicação. E foi curado, e foi restaurado. Então, assim, é isso que eu falo. Nunca tomou nada. Nós podemos contar os nossos próprios testemunhos, né, Mar? Nós temos isso assim eu poderia te contar dezenas e dezenas. Isso é resultado
de um relacionamento de homens imperfeitos com um Deus perfeito. É isso aí. E o que a gente quer no Souk é demonstrar para as pessoas que elas têm acesso ao sobrenatural. A paternidade de Deus despertada em você, Aleluia. ressuscitando o espírito que está morto, porque quem não tem Jesus está com seu espírito morto. Então, a ressurreição do espírito em você permite que o seu espírito se conecte com o espírito de Deus e você comece a viver o sobrenatural. Lá nos Legendários, o Legendário é um movimento de homens, né? E lá nos Legendários a gente aprende que ser legendário é ser um homem que tem uma história digna de ser contada. Uau. Então, o que a gente quer dentro de você é despertar o Espírito de Deus em você, despertar o relacionamento com Deus, despertar ativar o seu sobrenatural para que você tenha histórias dignas de serem contadas. Que seu testemunho possa edificar, alcançar e transformar outras pessoas. Né? Então o Souk quer te levar para esse mergulho, não é isso, Paulo? Isso não é isso, Anderson? Isso. Diga Eu aí. creio que o Espírito Santo, né, ele quer se revelar a nós, né? Ele tá doido para se revelar para quem mergulhar nessas águas, né? E vai ser encharcado pela presença e vai ser maravilhoso esse dia. E eu creio que nós, né, vamos ter um encontro sobrenatural. Começa por nesse nós. dia. A começar em nós. Nós já estamos todos mergulhando. Encharcados. E além de um corpo de obreiros ali que estarão servindo junto com a gente, né, nos auxiliando, nós vamos ter uma equipe de louvor linda, cheia da presença. Nós vamos ter ali obreiros que vão nos ajudar nesse trabalho. Mas as ministrações serão feitas por 4 pessoas, não é isso? Isso mesmo. Quem serão os ministradores? Quem serão os ministradores, Quem né? será? Quem serão? Começa com a Paulinha. Quem será? O que você vai falar, filha, lá? Só dá um assim, ó. Eu acho que isso aí não pode. Você já falou? Eu já falei. Por alto, aqui, por né? alto, Por né? alto. Por alto. Mas só fala só, mas só Dizer sim ao Espírito Santo. dizer sim ao Espírito Santo. Marisa, Ai, meu Deus, deixa eu ver o que eu posso falar. em uma frase, Você em uma já frase. falou também. Você já falou, mas fala em uma frase. O Espírito Santo faz morada dentro de nós. Vou falar Amém. um pouquinho isso. sobre isso. Rodrigo. Eu acho que eu já falei aqui também um pouquinho, mas é sobre esta ativação da paternidade. Ativação da paternidade. É. Bonito. E aí eu vou estar falando sobre essa questão da ativação, da junção. Lembra que no início eu falei dos metais que vão se fundindo? Até que chega uma hora que você vai ter suportabilidade, junção. Porque não é simplesmente fazer uma espada, ela precisa ter equilíbrio, ela precisa ter suportabilidade e tudo mais. É isso. Queridos, Vai ser incrível. Vai ser tremendo. Vamos lá. Vamos lá. Se eu fosse você... Se eu fosse você, eu não perdia. Então vai ser o seguinte, olha. Dia 7 de setembro de 2024, feriado nacional, sábado, 7 de setembro de 2024, você é o nosso convidado para estar às 14 horas na Igreja Tua Graça e Vida, em Arujá. Ela fica ali em frente a Tibagi. É na antiga estrada Itaquá-Arujá, né? Isso. Tem outro nome lá, mas é só entrar na Tua Graça e Vida ou no Instagram do Anderson, no meu Instagram, que você vai ver isso. Mas vai ser lá na Tua Graça e Vida. As inscrições nós estamos fazendo pelo Simpla, né? Pelo portal Simpla, para poder controlar acesso, saber quem vai estar ali e tudo mais. Então, a gente precisa que você faça a sua inscrição lá. O Souk é o nosso trabalho preliminar de algumas outras imersões que nós temos desenvolvido, né? Só que essas imersões são realmente final de semana, é uma coisa mais profunda. O Souk é aquele dia. Você vai passar uma tarde conosco. 2 horas da tarde, então você vai ter tempo de descansar de manhã. Isso, Você resolver vai ter um monte tempo de almoçar. coisa. Você vai ter tempo de preparar o seu dia. Quem trabalha até meio-dia, trabalha até meio-dia. Embora é feriado, então talvez poucos trabalhem. Mas o fato é, 2 horas você vai chegar em Arujá, 35 minutos de São Paulo, 40 minutos de São Paulo, dependendo do lugar que você estiver. Acesso Acesso super simples. Estacionamento. Nós vamos ter um coffee break, você vai ser bem cuidado lá, né? A inscrição tem esse objetivo, né? Tem uma pequena taxa de inscrição que ela tem
justamente esse objetivo Para de cobrir as despesas. para cobrir as e coisa. despesas e que nós possamos te servir com qualidade. com qualidade. Então, ali você vai ser bem tratado, você vai ter um suco, você vai ter uma bebida, você vai ter uma comida e você vai ter, acima de tudo, um alimento espiritual. Então, Amém. vem com a gente, 7 de setembro, não perde. Só vem. Não importa em que fase ministerial que você tá, talvez você nem conhece Jesus, vem. Talvez você já conhece, vem. Talvez você já é um pastor, vem. Talvez você não importa, vem. Você é filho? Vem. E você tem dúvida se é filho? Vem. Vem também. Então vai ser um tempo de qualidade. É isso aí. Nós vamos conduzir isso com toda a integridade, todo o amor e contamos com você lá. Amém. Vai ser tremendo. E eu tô numa expectativa aqui que você não tem ideia. É porque, sabe o que é? Eu tenho pressa de ver o que Deus vai fazer. Isso aí. É isso, pessoal. Então, obrigado. Okay? E vamos fazer outras dessa com nós 4 aqui. Vamos que sim. O conteúdo é bom. Tem muita história pra contar. Hoje vocês viram que o Guardiões da Palavra foi com uma hoje cara foi diferente. soque. Hoje foi soque. Hoje foi soque. Que vai ser uma das linhas também das nossas do nosso podcast. Do nosso podcast. A gente vai trazer também mais convidados aí. Tem coisa boa chegando aí. Tá bom, queridos? Gente, obrigado. Deus abençoe Conto com vocês. Até a próxima. Viva Valeu. Cristo. Deus abençoe. Tchau, tchau.